na Coronel Carlos com a 13 de maio. Fone 3668-2870. Bazar Pereira. ZYP 204, canal 292. Cultura FM. Cultura. 106,3. Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Muito bem, aqui na Cultura 917, bom dia! Cultura, 100% carinho, 100% amizade, 100% você. Cultura, a casa é sua. Explicando direito. Cultura. Muito bem, agora são 9 horas 18 minutos. Esse é o quadro Explicando Direito. Você que acompanha a gente sempre todas as quinta-feiras, tem um assunto importantíssimo para a gente debater e trazer para você de uma maneira bem mais explicativa, mais fácil de você entender, e a gente sempre tem um convidado especial. Gente, nosso assunto de hoje é sobre a nova Previdência Social. Você sabia que a partir do dia 1º de janeiro deste ano já passou a valer as novas regras, né, para a aposentadoria do INSS? E a nossa convidada de hoje aqui é a advogada especialista na área da Previdência Social e também da área civil, a doutora Daniele Lamblin. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado pela sua presença aqui no A Casa é Sua. Bom dia, Alex. Muito obrigada pelo convite. A alegria é minha de estar aqui, podendo colaborar com a comunidade, trazendo esclarecimentos muito importantes, né? Que a educação previdenciária é algo que é essencial. Nós precisamos trazer essas informações. E a pessoa que tiver algum tipo de dúvida, você que está acompanhando a gente aqui pela nossa página, é só você enviar para cá, através da sua pergunta, nos nossos comentários aí. Fica à vontade, tá bom? É só comentar aí que daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as suas dúvidas ou enviar para a gente através do nosso WhatsApp pelo 992724655. Doutor, um assunto muito debatido, né, em 2019, depois dessa aprovação da Previdência, a nova Previdência Social. A gente tem que entender um pouquinho melhor no que consiste essa reforma, né? No que principalmente afetou aí a vida do trabalhador, da trabalhadora. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre essas mudanças. Pois é, Alex, a aposentadoria em si é um direito que está previsto na Constituição Federal. E a reforma veio alterar os dispositivos da Constituição Federal que prevêem os requisitos, as formas de cálculo, tudo que está relacionado à aposentadoria do trabalhador, né? E o objetivo por trás dessa reforma que foi alegado, foi trazido, é que existe um déficit previdenciário, né? Um déficit na Seguridade Social desde 2015 de cerca de 150 bilhões de reais. Mas, na verdade, o que tem sido apurado, até teve uma CPI em 2018, foi que o grande problema é de gestão. Né? Até Nunca 2014, foi a falta do dinheiro, do recurso. Exatamente, né? Até 2014 tinha um superávit, chegava a 80 bilhões, 70 bilhões, então estava sobrando dinheiro, né? Então, o problema foi de gestão. Só que a reforma trouxe mudanças muito amplas, que não seriam tão necessárias, no meu entendimento, para que resolvesse essa questão do déficit, né? Então, a reforma em si, ela balançou bem as estruturas da Previdência, mudou muita coisa e, para quem não entendeu, trouxe muita insegurança, né? Então, é importante a gente tratar sobre esse assunto. E sobre essas principais mudanças, né? Quem foram as pessoas mais afetadas, enfim, profissões que a partir desse 1º de janeiro, né, de 2022 já vão passar aí a nova Previdência Social de uma maneira diferente na contribuição, aposentadoria. Queria que você explicasse para a gente, doutora. De uma forma geral, todo mundo sofreu um prejuízo grande, podemos dizer assim. Mas houve alterações maiores em relação à mulher, né? Antigamente tinham benefícios maiores, os requisitos eram mais leves para a mulher, e agora a ideia é que gradativamente vai se equiparando ao homem. Então, a idade para se aposentar da mulher foi alterada, vai subindo de pouquinho até chegar na idade da regra nova. Foi muito afetado quem estava perto de se aposentar, mas não tão perto,
né? Existem as regras de transição para quem já estava no sistema, mas quem não estava tão perto de se aposentar, às vezes faltava 4 anos e agora, por causa das regras, vão faltar 8, né? E foram afetados também aqueles trabalhadores que exercem um tipo de atividade considerada de natureza especial, né? Que é quando a gente fala de insalubridade. Também tiveram algumas alterações nos requisitos. Antes não tinha uma idade mínima, se pensava apenas no tempo de exposição dessa pessoa aos agentes químicos, físicos e biológicos que traziam prejuízo para a saúde. Hoje já se colocou uma idade mínima, isso aí é bastante questionado. E a alteração principal que gerou muito prejuízo é na questão da pensão por morte, que sofreu um duplo redutor. Em relação à questão da idade mínima, né, da mulher, houve essa mudança, né, na questão do tempo de contribuição, né? Então, para se aposentar, agora tem um novo regime, então, né, doutora? Para quem entrou para a Previdência, ou seja, começou a contribuir, ter uma atividade remunerada após a reforma, que foi em novembro de 2019, existe apenas a regra nova que a gente fala, né? É a aposentadoria por idade, mas dessa vez com um tempo mínimo de contribuição. Antes da reforma, a gente tinha a aposentadoria por idade, exigia-se 180 contribuições e tinha aposentadoria por tempo de contribuição, não exigia uma idade mínima. Eu tenho clientes que se aposentaram com 47 anos, né? E agora não, é idade mais tempo de contribuição. Para a mulher, a regra nova 62 anos, para o homem 65 anos de idade. E o tempo mínimo de contribuição, 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem. Algo que você destacou também a respeito dessa mudança é a questão da pensão por morte, né? O que houve agora de mudança a partir desse dia 1º de janeiro, então, doutora? Para o pessoal um pouco de casa entender um pouquinho sobre essas alterações, né, essas mudanças agora na pensão por morte. Em geral, a pensão por morte teve a sua alteração desde 2019, né? A questão maior é em relação ao cálculo, a fórmula de cálculo dessa pensão por morte. Antes da reforma, os dependentes, aqueles que tinham direito a receber essa pensão por morte, recebiam 100% do valor da aposentadoria do falecido. E hoje não, são feitos alíquotas e cotas familiares e individuais. Isso já reduz bastante o valor do cálculo. E se a pessoa que faleceu não era aposentada, então primeiro tem que fazer a conta de quanto seria a aposentadoria dela por invalidez, que já é bem baixa. E depois aplicar essa cota familiar, ou seja, a cota familiar 50% do valor da aposentadoria e aumenta 10% por dependente, limitado a 100%. Antes não tinha essa limitação. Outras categorias foram afetadas também com essa reforma? Os servidores públicos também sofreram uma afetação bem grande, porque a ideia é que, com o passar do tempo, as regras sejam equiparadas entre servidores e não servidores. Tanto que o órgão de gestão do regime próprio dos servidores da União, por exemplo, passou a ser o INSS agora. Então, muitas regras estão bem parecidas entre servidores e não servidores. E isso aí muda muita coisa para quem estava no serviço público, né? Tinha uma certa estabilidade, estava se esperando algo que se chama integridade e paridade, que significa que a pessoa se aposentaria com o valor do último salário dele no serviço público e teria esse reajuste junto com os servidores da ativa. Acontece que essa mudança da integridade e a paridade aconteceu lá em 2003. E depois disso tiveram outras reformas, mas não foi tão divulgado. Então o que acontece é que chega muito servidor lá no escritório achando que vai aposentar com salário integral e não vai. E isso gera um impacto muito grande para a pessoa, né? Aposentar pela média. Exatamente. Doutora, as pessoas que estão próximas de se aposentar, né? Ou a partir de 2022 se aposentariam, né? Existe aí alguma regra de transição? Enfim, ela vai ter que esperar um tempo a mais também para se aposentar? No caso, seja o homem ou seja a mulher, principalmente afetados por essa mudança? Pode acontecer sim. Na verdade, o homem é afetado a depender da regra que for melhor para ele, mas na aposentadoria por idade, na regra nova, ele teve um aumento de 5 anos do tempo de contribuição. Antes
era exigido 15 anos e agora 20 anos de contribuição. Mas para quem já estava contribuindo, já estava vinculado ao INSS, foram colocadas na reforma algumas regras que a gente chama de transição, para que o impacto seja um pouco menor para cada um. Ainda assim, gera uma certa mudança. Pessoas que estavam esperando, por exemplo, se aposentar agora em 2021, vai se aposentar em 2024. Vai ter que esperar um tempinho ainda. Vai ter que esperar um tempinho. Mas surgiram diversas opções, né? Então, tem 4 regras de transição, assim, no geral. É claro que a depender da circunstância da pessoa, existem outras. E algumas são bem favoráveis no cálculo, por exemplo, do pedágio de 100%. Se a pessoa faltava 2 anos para se aposentar, aí ela vai ter que cumprir 4, mas vai se aposentar com 100% da média. Isso é um cálculo muito bom. E existem algumas maneiras também da gente averbar aqueles tempos que a gente estava conversando aqui antes da entrevista começar, que a pessoa trabalhou sem registro. E isso faz aumentar o tempo de contribuição dela para que se aposenta mais rápido. Exatamente. Vamos entrar então nesse ponto, doutora, que seria interessante, né? Eu acho que as pessoas acabam tendo muitas dúvidas a respeito disso. Muitas pessoas trabalharam durante anos, né, sem um registro na sua carteira, enfim, chegou a idade e ela, com certeza, o objetivo dela é se aposentar, né? Mas e aí, como é que vai provar todo esse trabalho, se ela não contribuiu, se ela não teve nenhuma carteira assinada? A pessoa, ela pode se aposentar mesmo não contribuindo com a Previdência Social, mesmo não tendo a sua carteira assinada? Como é que faz, doutor? E agora? O que a gente precisa fazer é comprovar a existência desse vínculo, porque o que conta aqui é o tempo de contribuição. Quando a pessoa é empregado, tem um vínculo de emprego, a responsabilidade pelo pagamento das contribuições para o INSS não é da pessoa, é do empregador. Né? É responsabilidade do empregador. Do empregador. E ainda que isso já faça muitos anos, inclusive já tenha prescrito a responsabilidade do empregador, o INSS não tem como mais cobrar isso aí, se a gente conseguir comprovar a existência da atividade, o INSS tem que averbar esse tempo e contar para os requisitos da aposentadoria. Então, o que precisa é que exista algum ou outro documento que gera esse indício de que a pessoa exerceu uma atividade remunerada, então testemunhas possam ser ouvidas. Isso tanto de forma administrativa, no INSS existe um procedimento chamado justificação administrativa, que o INSS pode ouvir as testemunhas lá na agência mesmo, ou então judicialmente. Mas para os dois casos precisa de algum tipo de documento que prove, ainda que não seja um registro, um contrato. Sim. Mas um comprovante de pagamento, às vezes um cadastro lá no SUS que consta a profissão da pessoa naquela época, o registro de um filho, né, a certidão de nascimento de inteiro teor no cartório, consta a profissão dos pais. E isso aí também já começa a gerar um indício de prova. E se a gente conseguir comprovar por documentos e testemunhas, a verba e conta sim para o tempo de contribuição. Nesse caso, a pessoa chegou à idade, então, trazendo todas as provas, né? Claro que, enfim, testemunhas, ela tem essa possibilidade, então, de se aposentar, né? Existe uma chance, sim. Só que tem que procurar um profissional da área previdenciária, né, doutora? Isso é tudo questão de estratégia, né? Uhum. Existe, sim, a possibilidade da pessoa requerer a sua aposentadoria sozinha, pelo portal do meu INSS. Olha... Facilidade. Acontece que, como tem todas essas nuances de averbação de tempo que a pessoa não tem registro, ou mesmo erros lá no registro do INSS, quando a pessoa faz isso sozinha, não tem uma expertise maior a respeito disso, pode ser que o pedido dela seja indeferido por não saber como lidar com esses detalhes. Então, o especialista ajuda sim. É importante a pessoa estar sempre atualizada, né, com toda a sua documentação, enfim, suas informações junto à Previdência Social, ao INSS? Isso, é importante que a pessoa acompanhe os seus registros no INSS, então entra no portal Meu INSS, ou baixa o aplicativo no celular, cria a sua senha, e acompanhe sempre, baixando o que a gente chama de CNIS, Cadastro de Identificação Nacional Social. E aí a pessoa vai observar se o que ela está trabalhando está sendo lançado lá, se o empregador está pagando, se está sendo registrado, e se tiver alguma divergência, procurar um especialista para corrigir isso. E guardar os documentos, porque os ajustes eles não precisam necessariamente ser feitos a todo momento, pode ser feito tudo junto com o pedido de aposentadoria.
Existem pessoas que são mais precavidas e gostam de sempre estar fazendo esses ajustes. É possível sim, apesar de que o INSS prefere que seja feito lá ao final, junto com o pedido de aposentadoria. A pessoa ela consegue ter uma noção assim de quando ela vai se aposentar? Existe uma plataforma do próprio INSS, né, que faz essa simulação, doutora? No portal do meu INSS e no aplicativo, existe uma ferramenta chamada simulador de aposentadoria. Qual é o problema dessa ferramenta? É que ela leva em conta apenas aquilo que já está averbado e registrado no INSS. Então, se houver alguma informação omissa ou errada, a simulação não vai ser correta, ela não vai estampar fiel, né? um resultado exato. Então, é importante procurar um especialista para fazer esses cálculos. A gente até, inclusive, chama isso de planejamento previdenciário, que é verificar em correções o que precisa ser feito, fazer o cálculo do tempo de contribuição que a pessoa tem e a projeção de datas. É importante, né, ter esse planejamento, porque quando a pessoa chegar na idade, enfim, toda a questão burocrática, documentação, acaba sendo um empecilho, né, para ela conseguir protelando ainda mais a sua aposentadoria, né, doutora? Pois é, de repente não vai levar um indeferimento, mas a um atraso para que a aposentadoria seja deferida. Porque se está tudo redondinho ali, tudo comprovado, já vi casos que o pedido foi deferido em 2 meses, 1 mês. E quando precisa ficar comprovando, às vezes faltando documento, o INSS abre a exigência e isso aí arrasta por anos um pedido de aposentadoria, né? Doutora, a gente falou muito de déficit no começo, né? Enfim, e claro que foi provado nessa questão da gestão, o erro aí da própria Previdência Social, da gerência, né? Em relação aí do dinheiro, né? O pessoal precisa entender de onde vem esse dinheiro que paga esses aposentados, né? De onde sai? É do bolso do brasileiro mesmo? De quem que é? Existe um princípio chamado princípio da solidariedade. Então, todo mundo é responsável para que a Previdência funcione. Existe um sistema chamado Seguridade Social, dentro dele tem assistência, que é da onde a gente tira o BPC, por exemplo, o auxílio emergencial. Existe a saúde, que é o SUS, um grande sistema que precisa também ser valorizado, e a Previdência Social. E a Seguridade Social ela é mantida por vários impostos, de forma direta ou indireta. Então, uma roupa que você compra numa loja tem um imposto embutido que vai para a Seguridade Social. A sua conta de luz também tem um imposto embutido. Quando o jogo na lotérica, você faz um joguinho ali, tem um imposto embutido para a Seguridade Social. E todo mundo que exerce alguma atividade remunerada é considerado segurado obrigatório, então precisa contribuir. Seja empregado, seja autônomo, que é o que a gente chama de contribuinte individual. Então todo mundo paga essa conta. E hoje, quem está trabalhando, quem está na ativa, é um dos grandes sustentadores, vamos colocar assim, é uma das pessoas que pagam para que aqueles que estão recebendo benefício, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, estejam recebendo. Então, todo mundo paga essa conta aí. É por isso que é importante, né? Quanto mais pessoas trabalhando com carteira assinada, tudo de maneira correta, né? Enfim, futuramente vai pagar essa ajuda, né? Para o próximo, enfim, para os aposentados futuros. Doutora, falando um pouquinho a respeito dos jovens, né? A galera de casa com certeza tem muitas dúvidas a respeito sobre a aposentadoria para essa galera aí que cada vez pensa em parar um pouquinho mais cedo, né? Existe essa possibilidade? É questão do tempo de contribuição mesmo? A pessoa tem que começar desde nova com carteira assinada para poder aí se aposentar cada vez mais cedo? É até uma brincadeira que surgiu com a reforma, né? A gente não vai aposentar mais, né? Vai ter que nascer com a carteira assinada. Exatamente. Mas existe uma possibilidade de começar a contribuir como jovem. Eu disse que quem exerce uma atividade remunerada é segurado e contribuinte obrigatório. A pessoa realmente tem que pagar. Mas existe uma categoria chamada segurado facultativo, que é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas se quiser contribuir para a Previdência para ir contando esse tempo,
Pode. E dentre os segurados facultativos, a gente encontra o menor de 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, pode começar a emitir uma guia lá no portal da Receita Federal e pagar como segurado facultativo, para que isso possa começar a contar como tempo de contribuição. Tem algumas alíquotas variadas, não precisa necessariamente ser de 20%, tem alíquota de 11%. E aí pode começar a pagar. Dona de casa também pode pagar, de repente teve uma atividade remunerada num tempo, parou, veio para casa, cuidar dos filhos, pode continuar contribuindo para ir contando esse tempo. E os autônomos também, existem diversas possibilidades de contribuição e a menor delas que a gente tem hoje é a do MEI, né? Que hoje, com o valor do salário mínimo novo, a menor contribuição do MEI é R$ 61,60. Então, tudo isso pode ajudar com que a pessoa não demore tanto assim para se aposentar com essas novas regras. Já começa desde cedo, né? Essa é a Desde diferença no caso da previdência privada, né? E você paga aí a previdência social, a previdência para o governo, né, para se aposentar cada vez mais cedo, né? E você fica à vontade também que está acompanhando a gente para fazer a sua pergunta, a sua dúvida através do nosso WhatsApp no 992724655. Doutora, algo mais a destacar também para os nossos ouvintes sobre essas mudanças, né? Algo interessante em 2021 para o pessoal ficar mais atento, né, em relação aí às novas regras da nova Previdência Social? Uma coisa que preciso destacar, que é bastante importante, essa questão da educação previdenciária, que as pessoas entendam que existem dois pontos principais. Primeiro é a responsabilidade cívica, né, de a gente estar contribuindo para que aqueles que já se aposentaram tenham condições de receber o seu benefício. Mas também existe a questão de que a aposentadoria é o último dos benefícios que a gente vai receber, porque ele vem de uma idade avançada, a não sei quando a pessoa fique doente. Mas aquela pessoa que está contribuindo, a Previdência Social é um grande seguro, né? Então, ela vai te assegurar de algumas situações previsíveis, mas que talvez você não queira que aconteça, como o caso de um acidente, né? Então, tem o auxílio acidente no trabalho, uma enfermidade, o auxílio doença, a pensão por morte, quando os seus dependentes podem receber essa pensão quando você falece, e até o caso da maternidade, né, que eu tenho um salário maternidade. Então, a gente pensar que contribuir para a Previdência nos assegura dessas situações que não são programáveis. A gente não tem como prever quando vem uma doença, quando vai vir a maternidade ou uma morte. Então, não é só aposentadoria, né? Não é só aposentadoria. A nova regra, a gente até mudou o nome das aposentadorias, não fala mais aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Nossa. É aposentadoria programada, porque a gente consegue prever, fazer uma projeção de datas, né? Mas essas outras questões a gente não tem como prever. Então, se você está contribuindo, você está assegurado para essas situações. É isso aí. E principalmente buscar um profissional da área previdenciária, né, doutora? Quero agradecer aqui a sua presença, a doutora Daniele Lamblin, nossa convidada do A Casa é Sua, do Explicando Direito desta quinta-feira. Obrigado pela sua participação e sinta-se convidada também para as outras edições aqui do programa. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, doutora. Eu agradeço muito, Alex. Estou à disposição para responder qualquer dúvida que vier surgir, seja aqui com o pessoal da cultura ou mesmo nas redes sociais, e aí eu estou sempre à disposição. É isso aí. Como é que o pessoal faz para encontrar você caso precise tirar alguma dúvida, né? Olha, doutor, eu tenho uma dúvida sobre isso, da Previdência, eu deveria ter me aposentado, não consegui. Enfim, como é que faz para encontrar você? Tem redes sociais? Enfim, fica à vontade. A OAB, assim, tem umas certas restrições sobre a gente fazer essas divulgações, mas hoje, com toda a situação da pandemia, a OAB entendeu que a gente pode fazer divulgação de informativos. Então, eu tenho uma página no Instagram que eu faço informativos de regras, né? De todas essas regras, nuances. Importante. E aí, pode me encontrar pelo meu nome, Daniele Lamblin. Aí, ó, perfeito. E você que perdeu, né, esse bate-papo de hoje, você pode daqui a pouquinho acessar e assistir novamente, quantas vezes quiser, na nossa página facebook.com/Cultura FM Paranaíba, ou também através do portal rcn67.com.br.